Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre o meu livro. Precisamos falar sobre saúde. Eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu fiz esse livro e o que eu acredito que está tudo aqui dentro. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que vocês começam a dar o passo a passo para melhorar a saúde, prevenir as doenças e viver com a melhor qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição, o meu site, com bastante conteúdo aqui no canal, além da minha página na Amazon, onde eu disponibilizei alguns itens que podem fazer sentido no controle da saúde de vocês, inclusive, por exemplo, aparelhos de pressão arterial. Então, fica comigo até o final do vídeo, se você quer entender por que a gente precisa falar sobre saúde para prevenção das doenças cardiovasculares. Então, eu fiz esse livro com o intuito de passar para vocês tudo o que eu acredito em relação a como que a gente faz para manter a saúde, mesmo que vocês já tenham alguma doença estabelecida. Então, já mostrei para vocês estudos que mostraram que indivíduos cardiopatas bem condicionados têm um menor risco de morte de indivíduos sem comorbidade nenhuma, sem nenhuma doença estabelecida, mal condicionados fisicamente. Então percebam que se você tem alguma doença já estabelecida, isso não quer dizer que você está condenado a ter uma morte mais precoce do que qualquer que seja o outro indivíduo. Então, se você cuidar da sua saúde, manter os seus pilares da saúde otimizados, você sim vai conseguir reduzir o risco de mortalidade. E eu vou passar para vocês aqui quais são os passo a passos que eu trouxe aqui para vocês. Então, sumarizando aqui, estão vários conteúdos, tudo em relação às doenças cardiovasculares. Eu começo o livro enfatizando o motivo pelo qual a gente precisa falar sobre saúde para a prevenção das doenças. Porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, se eu entendo que as doenças cardiovasculares são doenças crônicas, são as principais responsáveis pelas mortes, o que eu posso fazer para reduzir a prevalência, a probabilidade que essas doenças venham a acontecer? Porque na maioria das vezes são alterações comportamentais que nos levam a aumentar o risco dessas doenças. Então são doenças preveníveis e por isso que a gente precisa falar sobre saúde. Então não quero ficar de braços cruzados esperando vocês desenvolverem doença para aí sim a gente precisar procurar, buscar mais saúde. Eu quero falar de saúde antes que essa saúde venha a ser perdida, para a gente otimizar a saúde, prevenir as doenças e manter a qualidade de vida ao longo dos anos. Então, o primeiro capítulo vem falando por que a gente precisa falar sobre saúde e o que são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são principalmente infarto e AVC, que são as grandes principais causas de morte. E eu explico como é que é o mecanismo do desenvolvimento e os fatores de risco que estão associados a isso. E o principal, como é que a gente calcula individualmente o risco cardiovascular? É uma pergunta muito frequente. Qual o valor do meu colesterol? Qual o valor mágico do meu colesterol? Depende muito do seu risco cardiovascular. Se você tem um risco cardiovascular mais baixo, a gente muitas vezes pode ter tempo para esperar a gente controlar de uma forma não medicamentosa os fatores de risco. Conforme os anos vão passando e esse risco cardiovascular vai aumentando, pode ser que seja necessário introduzir a medicação nesse momento, enquanto você vai conseguindo, tentando melhorar o comportamento que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. E uma parte desse livro é muito interessante, que eu trouxe um parece, mas não é, que são situações que muitas vezes a gente associa como se fossem normais ou não, mas que muitas vezes não é verdade. Primeira, todo magro é saudável? Não necessariamente todo magro é saudável. Então, você pode ter aparentemente uma composição corporal magra, mas você pode ter predominantemente gordura em relação à massa muscular e está metabolicamente desfavorável para você. Então, nem todo magro é saudável. Já infartei, não tem mais jeito? Então, falei no início que cardiopatas bem condicionados têm uma menor mortalidade do que indivíduos sedentários com mau condicionamento, mesmo que não tenha doença nenhuma. Então, o fato de você ter infartado, se você já ter doença estabelecida, isso não quer dizer que está tudo bem. Sou somente sedentário, meus exames estão normais. Então, o fato de você ser somente sedentário, isso não está garantido que você vai ter uma grande longevidade, que você vai estar tudo bem. O condicionamento físico, o nosso VO2,
é um sinal vital e ele precisa ser valorizado, assim como níveis de pressão arterial, níveis de controle de colesterol, de glicose. Então, o fato de você estar somente sedentário, isso não quer dizer que você está saudável. Sou um gordinho saudável e meus exames estão normais. A obesidade é uma doença, ela precisa ser combatida e a gente precisa entender quais são os caminhos que a gente faz para poder combater a obesidade, o que está causando ela. Muitas vezes ela é de causa multifatorial e ela precisa ser combatida. Porque mesmo que seus exames não estejam alterados hoje, a permanência da exposição a níveis elevados de gordura corporal vão piorar o seu perfil metabólico e vão aumentar o risco das doenças lá na frente. Então você precisa entender isso. Então, eu falo muito da responsabilidade em relação ao médico e em relação ao paciente. Eu, enquanto médico, eu preciso fazer o que eu faço com vocês aqui. Informar, explicar e tentar descobrir junto com você qual vai ser o melhor caminho. Mas a grande responsabilidade é individual e a sua. E ela é intransponível, eu não posso passar ela para ninguém. A responsabilidade nossa em relação aos nossos comportamentos, elas não podem ser delegadas. Então eu preciso entender o que eu preciso fazer com a minha saúde para minimizar que eu mesma venha estar exposta a riscos inerentes a um comportamento não adequado. Então essa autorresponsabilidade é fundamental. A autogestão é fundamental para a gente melhorar a nossa saúde. E entender que os nossos ambientes, eles podem favorecer ou desfavorecer os nossos comportamentos. Eu falo aqui no livro do ambiente Heart Disease Free, que é ambientes livres de doença cardiovascular, que são ambientes que favorecem os comportamentos que vão minimizar as doenças e se afastar dos ambientes que desfavoreçam os nossos comportamentos. Então, onde a gente está, com certeza favorece ou desfavorece o nosso comportamento. Então você precisa se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que vocês, estão querendo adotar comportamentos iguais a vocês. Então isso faz super a favor dos comportamentos que você quer estar. Então você precisa definir isso. E é importante a gente fazer a monitorização da nossa saúde individual em relação principalmente à nossa pressão arterial. O nosso check-up regular vai permitir que a gente veja se os nossos fatores laboratoriais estão adequados, se o nível de exercício físico que eu estou fazendo está sendo suficiente, se meu padrão alimentar é bom, se eu tenho alguma alteração que eu preciso buscar reduzir para que isso não venha se sobrepor ao longo dos anos e venha desenvolver doença lá na frente. Eu falo da importância do sono. O sono, o exercício e a alimentação são os grandes pilares da nossa alimentação. Então, esses três estão incluídos aqui no livro para que vocês tenham essa visão, essa percepção. Eu quero passar a ideia desse livro é que vocês tenham um conhecimento muito simples de como é que vocês começam a tomar a responsabilidade, assumir essa responsabilidade sobre a própria saúde de uma forma tranquila. E saúde cardiovascular não é mimimi, é estratégia e é consistente e urgente. Então a gente precisa modificar o quanto antes os nossos comportamentos, entender que os nossos comportamentos estão favorecendo bastante o aumento das doenças cardiovasculares e que esses comportamentos eles podem ser reversíveis e as doenças cardiovasculares elas podem ser modificáveis. E um desafio no final do livro para você transformar seus hábitos. Então, algumas dicas e alguns desafios para a gente, em 6 passos, modificar os nossos comportamentos, os nossos hábitos para melhorar a nossa saúde. Então, por isso que a gente precisa falar sobre saúde para a prevenção das doenças cardiovasculares e eu tenho certeza que esse aqui vai ser um guia para você se orientar, se estruturar para o primeiro passo, é entender como é que é o contexto e a partir desse primeiro contexto você vai fazer essa autoavaliação, quais são os pontos que estão bons e que não estão tão bons no seu dia a dia e qual vai ser o próximo passo para você otimizar a sua saúde e prevenir as doenças. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, vou deixar aqui na descrição o link para se você quiser adquirir o meu livro e eu enviar para você esse livro que eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção em relação à sua saúde e como você vai fazer para prevenir as doenças cardiovasculares. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu conto você para compartilhar esse conteúdo que vai impactar positivamente a vida de muitas pessoas. E vídeos aqui todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.